uma vez um reino maravilhoso que tinha, é claro, um rei e 3 príncipes. Desses 3 príncipes, que eram filhos do rei, tinha o mais velho. Esse era forte, era atlético, adorava fazer esportes. Tinha o do meio, que era muito inteligente, tinha uma pinta de cientista e vivia descobrindo coisas novas. E tinha o mais novo, que ainda não tinha descoberto o que queria fazer, assim, né? Então ele ficava meio que com uma pinta assim, sabe do que os outros irmãos mais velhos chamavam ele? De bobalhão. É isso mesmo, achavam que ele era um bobo, um bobalhão. Mas na verdade não, ele só ainda não sabia o que ele queria fazer. E esses 3 príncipes, os mais velhos se davam muito bem, mas com o mais novo nem tanto. E o rei, sentindo que a sua hora se aproximava, decidiu que era a hora de decidir um herdeiro para o seu reino. Para decidir e ser justo, ele pegou 3 penas. Sim, 3 penas. E ele ia fazer uma competição entre os 3. Um dos príncipes traria para ele o tapete mais belo que encontrasse. E qual dos 3 trouxesse o tapete mais lindo seria o próximo rei daquele reino. Então, o rei pegou a primeira pena, para ser justo com eles, e soprou-a. E a pena voou e voou para o lado esquerdo. O primeiro príncipe deveria ir procurar o tapete para esse lado. Então o rei pegou a segunda pena e soprou. E a pena voou para o lado direito. Essas duas foram longe, longe. E os príncipes deveriam ir no mesmo caminho. Quando o rei pegou a terceira pena e assoprou, a pena voou só um pouquinho e caiu em cima de um alçapão que ficava ali no chão. Os 2 príncipes mais velhos, se achando muito espertos, disseram: não precisamos nem procurar muito. O bobalhão do nosso irmão vai ter que ficar ali e a gente vai poder ir mais longe. Então eles saíram e um pegou uns trapos velhos que encontrou no caminho. O outro pegou um saco de estopa grande assim, que era de colocar ração para os bichos, e voltaram para o reino. Mas aquele irmão, o terceiro, que eles chamavam de bobalhão, abriu aquele alçapão e entrou lá dentro. Ele foi entrando, estava muito escuro. Foi quando ele avistou uma sapa velha e gorda sentada cantando uma canção arrodeada de pequenos sapinhos. E aquela sapa olhou para ele e perguntou: o que você procura, príncipe? E ele disse: é que meu pai fez uma competição e a gente tem que levar o mais belo tapete para ele, para nós virarmos o rei. Então a sapa cantou mais uma canção e uma sapinha bem pequenininha veio trazendo uma caixa. Dentro dessa caixa tinha um tapete tão lindo, o mais lindo tapete já visto no mundo. Então ele foi e levou o tapete para o seu pai. Quando os outros irmãos apresentaram os trapos velhos e os sacos que eles tinham levado, e o príncipe, que era considerado bobalhão, levou aquele tapete lindíssimo, o rei já decidiu na hora: é claro que é você que será o próximo herdeiro. Mas os príncipes mais velhos não quiseram saber. Eles quiseram discutir e já disseram que não, que tinha que ter mais uma competição. Então o rei decidiu que dessa vez eles deveriam trazer o anel mais lindo do mundo para ele. Soprou a pena para um lado e ela voou longe. Soprou a outra pena para o outro lado e ela voou longe. Quando ela soprou a terceira pena, a pena caiu novamente em cima daquele alçapão. Então, os príncipes mais velhos nem se deram ao trabalho de achar um anel que prestasse. O primeiro pegou um pedaço de arame farpado, modelou um anel e pronto. O outro pegou um anel enferrujado que ele tinha achado no chão e pronto. E o príncipe mais jovem entrou dentro do alçapão,
e conversou novamente com aquela velha sapa gorda sábia e pediu para ela se ela podia ajudá-lo mais uma vez com um anel belíssimo. A sapa então cantou uma canção e uma sapinha veio com uma caixinha bem pequenininha e dentro dela tinha um anel mais lindo já visto em todo o mundo. Era um anel de ouro e brilhantes que nenhum ourives era capaz de fazer. Aquilo era mágico. Então os irmãos foram levar para o rei os anéis. O primeiro irmão entregou aquele de arame farpado, o segundo aquele enferrujado e o terceiro apresentou aquele belíssimo anel de ouro e pedras preciosas. O rei ficou encantado e já estava tomando a sua decisão, que o terceiro irmão seria o escolhido para ser o próximo rei. Mas então, os irmãos se revoltaram e falaram, não, tem que ter mais uma competição. Então o rei falou, tudo bem, quem se casar e trouxer a donzela mais linda do reino será o próximo rei. Eles pegaram, o rei pegou as penas e novamente assoprou. E a do terceiro irmão? Puf, caiu bem na frente dele, em cima do alçapão. Então, os dois irmãos acharam que nem precisavam procurar muito e conversaram com algumas camponesas que eles acharam bonitas e levaram para o rei. O terceiro irmão conversou com a sapa gorda e sábia e disse que precisava de uma linda donzela para apresentar para o rei, mas que além de linda, fosse doce, inteligente, sábia, carinhosa. Então a sapa cantou a sua canção. Deu para o príncipe um rabanete. Um rabanete. Mas era um rabanete bem grandão. E com esse rabanete, mais 6 camundongos, 6 ratinhos que estavam a roer esse rabanete. O rapaz olhou para aquilo e falou, mas o que eu vou fazer com isso? Isso não tem serventia nenhuma. A sapa, então, disse, pegue uma sapinha e coloque dentro desse rabanete. Quando ele fez isso, o rabanete se transformou numa carruagem. Os ratinhos se transformaram em belos cavalos. E a sapinha na mais linda jovem que ele já tinha visto. Então, ele voltou para o reino, na sua carruagem, com uma linda donzela. Assim que o rei viu as outras moças, que eram belas, achou-as lindas. Mas quando ele viu aquela sapinha que se transformara em donzela, ele ficou encantado com a sua beleza e disse, ah, sim, essa é a mais bela. Além, é claro, da sua educação, da sua inteligência. Ela era maravilhosa. Então, o rei foi logo declarando que o terceiro irmão seria o próximo rei daquele reino maravilhoso. Mas os irmãos disseram que não, isso não é possível, e colocaram mais uma competição. No meio do palácio tinha um aro. Era um aro redondo e grande. E eles disseram que a donzela que conseguisse pular aquele aro seria... Aí sim o príncipe que fosse o companheiro dessa donzela seria o novo rei. As duas camponesas se atrapalharam e não conseguiram, caíram. Mas aquela que era a sapinha sabia pular muito bem, pulou leve e graciosa. Então foi assim que o rei não quis mais saber de discussão. O príncipe mais jovem, que era considerado bobalhão, seria o próximo rei daquele reino maravilhoso. E eu tenho um segredo para contar para vocês. O príncipe e essa bela donzela conversaram muito tempo, se conheceram e acabaram se gostando. Com o tempo se casaram e entre idas e vindas viveram felizes. Pirim pim pim, e essa história chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e tchau, tchau!